Olá, tudo bom, alunos? Mais uma vez nós estamos aqui. Sou o professor Deiles, sou professor de ensino religioso. Nós estamos aqui para a nossa terceira aula. Nós vamos continuar falando sobre crenças religiosas, filosofia de vida, para os oitavos e nono ano. Peguem aí os papéis, peguem aí o papel, caneta, vamos anotando aí para que vocês possam acompanhar o que nós vamos falar agora, ok? Sejam todos bem-vindos. Crenças e convicções produzem atitudes. Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas. Esse é um ponto fundamental que nós temos que começar, que nós vamos começar a falar sobre esse aspecto de crenças religiosas, as convicções que nós temos e as atitudes que nós desenvolvemos referente a isso que nós acreditamos. Então, discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas. E nós vamos mais uma vez àquela pergunta: o que são crenças? Então, algo que se tem certeza absoluta, mudam a forma de ver o mundo, não precisa ser racionalmente comprovada, podem ser religiosas ou não. Então, crença é tudo aquilo que eu acredito, que eu creio que é verídico ou verdadeiro, e eu não tenho necessariamente que ter comprovação científica que isso é real ou não, porque é algo que eu creio, é a minha crença, é aquilo que eu acredito. Então, crença, ela se baseia naquilo, que eu acredito que seja. Então, as crenças e as convicções podem ser vistas como um importante determinante para o processo de escolhas, em decorrência de serem aspectos levados em consideração pelas pessoas, dependendo da crença que cada um apresenta. Então, todos nós que temos crenças, nós sabemos que determinadas situações elas vão ser direcionadas pelo que eu acredito, pelo que eu tenho como certo. Então, as crenças, elas são algo que nós fazemos, realizamos, agimos de acordo com o que eu acredito. Então, por exemplo, um povo que apresenta uma cultura e religião cristã levará em conta os aprendizados, crenças e conhecimentos relacionados ao cristianismo, servindo como grandes indicadores para a tomada de decisões, certamente. Então, olhando por esse lado, se você tem uma comunidade que ela tem esse viés religioso, todas as decisões que vão sendo tomadas por este grupo vai levar em conta o que elas acreditam, aquilo que eles professam, vai levar em conta aquilo que eles têm como crença. Assim como a fé religiosa de um médico tem forte influência nas decisões que tomam em relação de pacientes terminais. Aqui eu coloco um exemplo da questão da medicina. Os médicos ateus ou agnósticos têm mais probabilidade de tomar decisões que acelerem o fim da vida de um paciente terminal que médicos profundamente religiosos. O que eu quero dizer com isso? Que quando você tem um médico que não tem o viés religioso, que não tem o viés cristão, que tem esse viés ateu agnóstico, ele tem maior facilidade de trazer alguns resultados para este paciente ou para a família desse paciente, não levando em consideração o que um médico que tem esse viés cristão levaria. Então, porque ele crê de uma forma diferente, então as atitudes dele vão ser diferentes daquele que tem já o viés religioso. Então, e é menos provável que os últimos discutem com seus pacientes, muitos graves, as opções de tratamentos paliativos. Isso é uma pesquisa que foi conduzida pela Universidade de Londres, onde eles puderam observar este comportamento diferenciando justamente os tipos de crenças. Aqui tem a questão da crença também, quando nós colocamos ela na questão política.
Nós temos aqui o profano, nós temos o sagrado, então nós temos as crenças sagradas, nós temos religião, nós temos o sistema cultural. Quando você vem para dentro da cidade, para dentro do governo, para dentro de uma administração pública, também se é levado em conta as questões religiosas. Por quê? Porque um prefeito, ele não é prefeito de uma dita religião ou de um credo. O prefeito, ele é prefeito de todos. Então, dentro da administração pública também tem que ser observado todos esses segmentos, até porque nós vivemos em sociedade e vivemos em harmonia. Então, as religiões em nosso sistema constitucional, ele possui categoria de direito fundamental, destacado como alicerce dos direitos basilares da Constituição Federativa da República do Brasil de 1988. Então, não podendo vir a ser retirada do corpo da lei. Então, desde os tempos antigos, a religião tem a perspectiva de influência junto à sociedade no sentido de ditar regras, valores, moral, para que todos os viventes, tanto de forma direta como de forma indireta. Então, a título de exemplo, nós destacamos o Brasil, o país em que vivemos, que em seu artigo 1º da Constituição Brasileira, que dispõe a respeito da Constituição Política do Estado Soberano Brasileiro, destacando que o Brasil é uma democracia e uma república, e que religião e Estado não se misturam, fazendo assim a configuração de um Estado laico. Muito bem, a lei brasileira garante o respeito a todas as religiões e culturas. Veja o que diz a Constituição Brasileira, a lei máxima que rege o nosso país, assinada em 5 de outubro de 1988. Mais uma vez, para relembrar, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 5º, é inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Mas então, o que vem a ser o Estado laico? Precisamos entender isso, porque nem sempre aquilo que eu penso dentro daquilo que eu creio é aquilo que vai ser feito dentro do Estado laico. Então, o Brasil é um Estado laico. Isso significa que nenhuma religião tem prioridade sobre as outras e que o Estado não pode nem apoiar e nem impedir as práticas religiosas. Então, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecerem cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-lhes o funcionamento ou manter com eles o seu representante, relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesses públicos. O que isso significa na prática? Não é que não possa haver igrejas ou religiões no país. Na prática, o Estado, ele não se mistura com a religião. Nós temos homens que têm os seus credos, as suas crenças em cargos públicos. Porém, o Estado, o Brasil, os municípios, eles não fazem culto, eles não professam fé. Quando você diz que o Estado é laico, está dizendo que o Estado ele não tem a religião oficial, ou seja, o Estado ele não possui um credo que seja dito como religião oficial para que todos sigam. Então, o Brasil ele tem abertura para que todas as religiões tenham o seu espaço garantido, independente de quem quer que seja, independente de qualquer pessoa, da forma que crê, ele está apto e está resguardado legalmente pela lei, pela Constituição Federal. Então, Estado laico, sua religião não é nossa lei. Por que isso? Porque quando eu falo que o Estado é laico, muitas das vezes, como o exemplo que eu dei do médico, que ou ateu ou agnóstico, ele tem uma linha de raciocínio e ele faz algo
pensando dentro daquela característica que ele tem e que ele crê, da mesma forma que aquele que é religioso, aquele que tem, por exemplo, aquele que é cristão, que faz parte do cristianismo, ou católico, ou protestante, ou aquele que independente de qual seja, mas que ele tem um viés, assim como esses médicos, eles têm essa diferença de tomada de decisão. Quando eu falo que o Estado é laico e que a religião não é nossa lei, a sua ou a minha religião não é a lei, está dizendo o seguinte, que da forma que eu creio, dentro do que eu acredito, existe uma forma geral do Estado fazer as coisas. Então eu tenho que observar o conjunto em que eu vivo, eu tenho que observar aonde eu estou e eu tenho que observar as leis que são colocadas para o município a qual eu estou vivendo. Então eu tenho que levar conjuntamente o que eu creio com o que é legal, para que eu possa ter harmonia. Nem sempre eu vou aceitar as coisas, por exemplo, que o prefeito define ou decide na cidade, mas isso não indica, isso não quer dizer que ele esteja errado, porque, de um ponto de vista, ele está agindo, porque para outra pessoa que tem um credo diferente do meu, o que ele fez está correto. Então, quando nós falamos em questão de crenças e as atitudes que desenvolve a partir daquilo que eu creio, eu preciso tomar atenção para que eu não possa desrespeitar o outro, porque aquilo que ele crê vai de encontro com o que eu creio. Nós temos que entender que dentro do Estado laico, todos têm a mesma proteção, todos têm os mesmos direitos e todos têm os mesmos deveres. Então precisamos atentar para que eles possam ser respeitados nesse segmento, cada um no seu lugar. Porque está mais uma vez aí, no Estado laico, todas as religiões são respeitadas. Então você tem o cristianismo, você tem o judaísmo, o islamismo, o budismo, Seishonoye, Shintoísmo e vários outros, inúmeras religiões que nós temos. O Brasil é um país de múltipla cultura, de múltiplas religiões, de múltiplas crenças. Então nós precisamos praticar isso, nós precisamos respeitar esse espaço, precisamos respeitar o nosso próximo, aquele que tem um ponto de vista diferente do nosso, aquele que tem uma religião diferente da nossa. E para finalizar, eu quero encerrar essa videoaula de hoje colocando esta frase para você. Não importa qual a sua religião, o que importa é se ela transforma você em um ser humano melhor. Então, finalizando mais essa aula de hoje, eu quero deixar para você aí que a religião, ela é parte fundamental da sociedade. Nós precisamos realmente praticá-la, mas precisamos praticar para que ela possa nos transformar em um ser humano melhor, não em um ser humano pior. Então, se você, dentro dessa aula, você viu alguns questionamentos que você possa fazer para você mesmo aí, observe as suas condutas, observe o seu modo de viver, o seu modo de ver as outras religiões, para que você possa entender que todos são participantes dos mesmos direitos e dos mesmos deveres, ok? Mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.